Agora, o nosso querido deputado Cristiano Silveira, segundo vice-presidente desta casa e também pertence ao Bloco Democracia e Luta. Obrigado, presidente. Cumprimentar aqui o secretário pela presença. André tem razão. Pelo final, a gente já vai ficando um pouco esgotado das questões, mas eu tenho alguns pontos que eu acho que não foram tocados e eu queria conversar um pouco, sabe? Primeiro, secretário, tem algumas questões que eu vou colocar que o senhor tem o benefício, primeiro, de não ter a memória do processo político e fiscal do Estado nos últimos anos. Então, por isso, não tem como lhe imputar grandes responsabilidades. Por outro lado, alguns questionamentos que eu farei deveria fazer para o próprio governador, mas o senhor que está aqui, no caso, representando o governo, faço para o senhor. Eu só queria lembrar aqui os colegas que a questão do agravamento da crise de Minas, ela não se deu no governo Pimentel. O agravamento da condição financeira do Estado, ela remonta a anos anteriores e bem anteriores, né? Então, eu queria só resgatar para os colegas que, quando nós assumimos o governo, início de 2015, já tinha um déficit orçamentário de 7,2 bi do Estado. Convivíamos com uma realidade de recursos que haviam sido retirados do fundo, né, de previdência dos servidores, algo em torno de 6 bilhões, me parece. E sem falar dos impactos daquilo que nós assumiríamos, vou dar exemplo, foi citado aqui o choque de gestão, como se fosse a fórmula mágica, né? A maioria das dívidas, dos empréstimos, créditos contraídos no governo passado, então, no choque de gestão, passaram a ser descontados a partir de 2015, agravando a condição de endividamento do próprio Estado. Então, não é bem assim, né? Então, aumento de salários, alguns acordos que nós tivemos que, então, estar assumindo. E também não é verdade que o governo ficou somente namorando a Lei Candir como a única saída para a questão da crise financeira. Alguém pode questionar as medidas que foram adotadas, se seriam as melhores ou não. Entendo eu que eram as possíveis no momento. Vamos lembrar que o governo utilizou do expediente de utilizar os recursos dos chamados depósitos judiciais, no entendimento com a Assembleia, que aprovou, no entendimento com o Poder Judiciário. Naquele momento, nós tínhamos um recurso que poderia estar nas instituições financeiras, não é isso? Para a rentabilidade das instituições, mas acabou cumprindo uma função pública do Estado. Então, conseguimos ali, naquele período, conseguir ter um alívio do sufoco fiscal. A questão da própria Lei Candir, que hoje há um ambiente para o governo cobrar, ela se deu porque, entre outras coisas, o governo do Estado, o governador Pimentel, ingressou com a ação no Supremo. E o Supremo definiu que se fosse feitas essas compensações. E criou-se também um ambiente para liminar que suspendeu o pagamento dos juros da dívida do Estado. Nós estamos falando, me parece, em torno de 6 bilhões ano. Outra medida que nós temos que lembrar foi que nós fizemos aí um refis, que teve uma arrecadação inicial e um crédito recebível de longo prazo, 30 anos me parece, e que tentamos, então, naquela época, fazer a chamada securitização, que era poder ofertar esse recebível de longo prazo para o governo ter ainda com deságio alguma receita. Aí entraram no TCE, questionaram, travou, o governador não conseguiu caminhar. Tentamos ainda ofertar parte das cotas das ações da Codemig sem a perda do controle da empresa, também para poder ter uma capitalização. Então, eu estou dizendo assim, quem fala que a gente ficou namorando só a Lei Candir não conhece a história do esforço que o governo fez no passado. Aqui eu já citei vários pontos. Inclusive, eu acho que o governo deve, inclusive, dialogar com essas possibilidades, no caso da Codemig. E eu, por exemplo, se o senhor trouxer uma proposta como essa, eu não tenho como ser contra, porque eu fui favorável lá atrás. Então, para manter uma coerência, eu, ainda sendo oposição, secretário, terei que me comportar dessa maneira, né? Não posso dizer isso sobre o plano de recuperação, porque o nosso governo refutou o plano de recuperação da maneira que foi colocado. Então, não tenho como dizer que eu poderia caminhar com ele. Então, eu estou fazendo aqui essa conversa. Aí, outra coisa, nós também não tivemos em Minas, com exceção agora deste 13º, o atraso dos salários. Nós tivemos parcelamento dos salários dentro do período do próprio mês. Não porque o governador quis. O governador está mal-humorado, está chateado com o servidor, que é sacanagem, vamos dizer assim. Se fosse sacanagem o mau humor do Pimentel, o Zema estava pagando em dia. O Zema não está pagando em dia por contingência do Estado. Não é porque o Zema é ruim. E eu compreendo isso. Da mesma situação que o Pimentel chegou ao ponto de não ter a condição de pagar o salário naquele momento. Bem, entrando aqui nas questões, eu vou tentar fazer um bate-pronto rápido por causa do meu tempo. A primeira questão que eu queria colocar é o que o senhor mostra a evolução da arrecadação do semestre do Estado. Eu queria saber se o senhor tem um recorte dessa evolução, tirando a energia, tirando o combustível e tirando a comunicação, para mim saber qual que é o percentual dos demais setores desse crescimento.
Segundo ponto, secretário, quando debatemos aqui a reforma administrativa e falávamos do esforço de ter novas receitas, eu citei imóveis de representação que a Fazenda tem, Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. E entendia que, à época, tinha tudo muito físico, era necessário essas unidades, mas hoje penso que esses imóveis podem ser objeto também de recurso. O nosso governo também tentou criar alguns fundos, inclusive os fundos imobiliários, para fazer uma análise dos imóveis que não cumpriam função social ou a interesse. Viu, gente? Companheiros? Pois não. Obrigado. Esses fundos fariam uma análise dos imóveis e patrimônio que o Estado tinha, que não cumpria função social, que poderia também ser objeto de alienação para obter recurso. O terceiro ponto é que, ainda na época, para debater a reforma administrativa, eu trouxe a notícia, que foi vinculada no jornal O Tempo, de que no Estado teríamos mais de 600 cargos comissionados. E esse comissionamento poderia, inclusive, dobrar os salários, e sabemos que a Fazenda tem bons salários. Talvez são os melhores salários do órgão do Poder Executivo. E, em alguns casos, poderia extrapolar o extrateto, o subteto, o extrateto. E é possível que nós tenhamos, hoje, pessoas que recebem em torno de 50, 53 mil reais, considerando que recebe do órgão de origem, considerando que recebe de jeton, considerando o que recebe do cargo de assessoria especial da Fazenda. É possível. E aí eu penso, a pergunta que eu faço é a seguinte: o governo corta 9 mil trabalhadores da educação integral, que ganham poucos salários, as unidades da UAI, que são pequenos salários, corta as bolsas da FAPEMIG, R$400 para aluno normalmente pobre que vive dessa bolsa, mas tem aí uma contradição de não atacar, vamos chamar assim, as melhores funções do serviço público. Não que o auditor, por exemplo, não tenha que ganhar bem. Eu queria que o professor ganhasse o que ganha o auditor. Não que não tenha ganhar bem, tem que nivelar aí por cima. Mas entendo que se o governo fala tanto de esforço fiscal e sacrifício, o sacrifício poderia vir, inclusive, por abrir mão desses comissionamentos, desses valores que são pagos, pelo menos neste momento. A outra questão já foi colocada, eu queria que o senhor repetisse para mim, sobre um plano de revisão das sonegações e também um plano de revisão dos incentivos fiscais. Não sou contra incentivo fiscal, acho que em determinado momento um setor pode passar por uma crise e para que ele não perca a competitividade, ele precisa sim receber dali determinado momento incentivo, mas eu quero saber se a gente faz a revisão desses incentivos, né? Vai passando em 10, 15, 20 anos, se isso permanece. A Lei Candir, o senhor já colocou. Com a sua permissão, rapidamente. Vossa Excelência já atingiu mais de 7 minutos. Isso tudo? Nossa senhora, presidente, mas ainda tinha tanta coisa para perguntar. É bom falar. Então, eu vou finalizar aqui, presidente. A Lei Candir, eu acho que hoje o governo olha mais para o plano de recuperação do que para a Lei Candir. Eu acho que é um ambiente para brigar pela Lei Candir. Tanto, secretário, a compensação das perdas, quanto talvez até a revogação da Lei Candir. Se não é consenso a revogação dela como um todo, nós temos o nióbio, que dizem que Minas tem 90% do nióbio do mundo, que é interessante, que é relevante, todo mundo precisa, que a gente discutisse, quem sabe, a revogação da Lei Candir somente para o nióbio, que pode ter um impacto também interessante para nós, mas de imediato. Então é isso. Eu encerro aqui, porque o presidente já me chamou a atenção. Acho que mais da questão da guerra fiscal numa reforma tributária... atenção, não. Estou entendendo. E corretamente, o senhor fez corretamente. Eu acho que somente com a questão da reforma tributária, tentando unificar 5 tributos, que a gente pode tentar combater a chamada guerra fiscal, e acho também que o governo, ainda que eu discorde, mas o Fundo Social do Pré-Sal pode ser também um caminho para o Estado voltar a ter alguma receita decorrente da União. Pela pergunta. Com relação à colocação do senhor, eu concordo. Acho que a gente tem que olhar para frente. Eu aqui coloquei isso mais de uma vez. Para mim, o que importa é que está dado um processo. Então, vamos atacar esse processo. E assim, falei para o deputado Ulisses, eu acho que assim, meu dever é tentar atingir, tentar buscar a solução para isso. Com relação à estratificação, eu não tenho aqui. Mas sim, a gente pode produzir para o senhor. Só quer desde quando, só para eu... Qual é o ano que o senhor deseja? De quando para quando? Do ano passado para cá? Ok, a gente produz, ainda essa semana o senhor vai receber essa informação. Eu não trouxe aqui, eu não tenho como responder ao senhor. Imóveis de representação, também estamos alinhados. Nós aliás, já há o comando de venda do imóvel, tá? Não tem sentido termos uma representação em Brasília, uma em São Paulo, uma no Rio de Janeiro. Nós já demos o comando de alienação desses imóveis, então concordamos aí com relação a essa questão. Com relação à reforma administrativa, que o senhor toca, questão dos salários, eu vou insistir, os salários que são pagos hoje são pagos de acordo com o que determina a lei, né? E existe o abate-teto em que é glosado do servidor. Se algum não está sendo feito,
vamos correr atrás, eu não tenho problema nenhum em correr atrás. Né? Então, assim, com relação ao comissionado, também a comissão ela é tetada. Tá? A comissão ela é tetada e se está havendo algum pagamento acima disso, deverá ser revisto, é necessário rever, porque está equivocada. O abate-teto serve para os cargos em comissão também. Né? O plano de revisão dos incentivos, como o senhor mesmo colocou, a gente já falou, a gente não tem problema nenhum em fazer revisão, eu sempre contextualizo no sentido que Minas não é extremamente agressivo. Né? Nós estamos disputando, bem colocado aqui pelo deputado, com relação a São Paulo. Brigar com São Paulo não é fácil, mas a gente tem brigado, a gente tem conseguido algumas vitórias, outras não. Com relação à Lei Candir, mais uma vez estamos alinhados. A gente entende que, na realidade, o que venho colocando é o seguinte, a Lei Candir ela não está colocada de lado, vai continuar buscando, só que a gente tem que... Eu tenho um problema mais premente, eu estou com um salário atrasado hoje. É hoje que eu preciso resolver, eu não posso esperar amanhã, depois e depois. Eu preciso resolver hoje. E eu não consigo resolver isso esperando a Lei Candir. Eu não estou abrindo mão dela. A AGE, a Advocacia Geral do Estado, continua batalhando. Nossa intenção, nossa, já fomos a Brasília discutir isso. Então, assim, estamos alinhados perfeitamente. A questão é, eu vou ficar esperando, eu preciso pagar o salário em dia. Se ela vier depois do ajuste, ótimo. Se fizermos um ajuste e vier a Lei Candir, maravilhoso, vai ficar melhor. O Estado vai estar mais estruturado e vai ter uma receita maior ainda. Melhor para o servidor, melhor para o Estado, melhor para todo mundo. Mas eu não posso esperá-la. Ela não está sendo escanteada. Vou insistir nisso. Lei Candir é importante e a gente não entende como escantear, e sim buscar outras alternativas que serão debatidas aqui. Teremos o debate aqui na Assembleia. Essa, aliás, vai ser o primeiro lugar a receber todas as propostas do Estado. Então, acho que é assim, insisto, não esquecendo dela. Não sei se eu respondi todas as perguntas, deputado. Não posso fazer esse debate, eu só queria, secretário, não é a questão da legitimidade de receber o comissionamento, é a oportunidade de pagar cargo comissionado para quem já recebe alto salário no momento da crise. Essa que é a questão. Especificamente isso, a gente tem feito reduções. Houve uma redução, no caso da Fazenda, de 15% dos cargos comissionados. Nós temos isso. Agora, sim, são salários, concordo, são salários, na média, superiores. Tanto dos auditores fiscais, como a AGE, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, todos eles têm os salários maiores, mas é legítimo. Eles ganharam por lei, não tem nenhuma ilegitimidade no processo. Né? Mas, insisto, o comissionamento também está dentro da legalidade e, mesmo nesse aperto fiscal, o Estado fez reduções. Tanto é que o atingimento do índice de despesa de pessoal versus receita corrente líquida já caiu quase 2 pontos percentuais, e é um grande avanço. É um grande avanço. Agora, não dá para resolver tudo de uma vez. A gente está tentando fazer dentro daquilo que é possível fazer sem penalizar o servidor. É isso que a gente está tentando.